Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuação à aula anterior. Hoje nós vamos falar a importância da transição numa terra de resistência, na parte de colaboradores. Só relembrando um pouco aqui do que nós falamos na aula anterior, nós estamos falando sobre o livro de Neemias e na aula anterior nós falamos sobre 3 pontos. Eu vou relembrar os irmãos aqui, bem rápido, para a gente dar continuidade à nossa aula. Primeiro ponto que nós falamos, tenha a visão correta da realidade. Quando Neemias ali obteve aquela informação onde que os muros de Jerusalém estavam caídos, ele teve a informação correta. Então ele foi pesquisar sobre o que estava acontecendo ali. Ele foi mais a fundo na informação. Então nós devemos ter essa visão correta da realidade. Devemos entender o real problema a qual vamos enfrentar. Devemos entender qual é o real problema a qual vamos resolvê-lo, assim como Neemias fez. Segundo ponto que falamos na aula anterior foi: tenha sentimento de impotência mediante ao problema. Nós devemos sim ter esse sentimento de impotência quando diz respeito ao problema. Porque quando nós geramos esse sentimento de impotência, assim como foi Neemias no capítulo 1, se lermos ali, se você depois quiser ler Neemias 1, você vai ver o capítulo 1 todinho, ele relatando a situação que ele era impotente, que não tinha como ele resolver. Aí ele passa a buscar os meios corretos, que é buscar o Senhor acima de tudo. Ele teve um profundo sentimento de impotência mediante ao que é relatado. No entanto, nós vemos que Neemias senta, chora, clama ao Senhor, faz um jejum para buscar de Deus direção de como resolver. E o terceiro ponto que nós falamos na aula anterior é clame ao Senhor. Neemias 1,4 nos diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante a Deus dos céus. Neemias 1,4 foi o que nós lemos na aula anterior, na aula passada. O que Neemias fez? Vemos aqui que ele sentou por alguns dias e lamentou. Mas depois ele levantou, bateu a poeira e seguiu em frente no propósito a qual Deus tinha designado a ele. No entanto, também lemos na aula anterior Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Vimos aqui que Deus também fala, agindo Ele, ninguém pode impedir. Mas isso aí foi o que nós falamos na aula passada, É ter a visão correta da realidade, ter um sentimento de impotência e clame ao Senhor. Isso aí foi a aula anterior. Mas voltando aqui, foi uma pequena introdução do que nós vimos na aula passada, que foi a lição 44. Hoje nós vamos falar sobre a lição 45, qual estamos seguindo a nossa linha de estudo. Qual é a lição 45? A importância de transição em uma terra de resistência, colaboradores. Hoje nós vamos falar sobre colaboradores, entendeu? Então vamos lá, meus irmãos. Neemias, capítulo 4, versículo 6, que é um do versículo que nós vamos estar iniciando a aula de hoje. Neemias 4, 6. Porém, edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Peço, ó Pai, que você fale ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor falou comigo, ó Pai, nessa lição. O Senhor venha nos dar a luz, ó Pai, daquilo a qual o Senhor quer que entendamos na tua palavra mediante esse estudo.
É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós devemos entender que toda mudança, ela tem uma realidade. Toda mudança, ela requer de nós um estudo aprofundado dessa realidade a qual estamos vivendo, né? E devemos quebrar as resistências. O que seria isso? Chama-se de influência. Toda pessoa, ela é influente em algum campo da sua vida, seja ela política, social, moral, cultural, econômica. Toda pessoa que está ao seu lado, ela tem alguma influência. Você, até mesmo você, tem influência sobre alguma coisa. Seja você patrão, influência sobre os seus funcionários no que diz respeito ao que ele deve fazer ou não. Seja você pai e mãe de filhos, você tem influência sobre os seus filhos. Né? Todos nós temos uma influência em alguma área da nossa vida. Então nós devemos entender que todos nós, de alguma maneira, nós somos líderes ou somos também liderados de alguma forma, seja ela em qualquer âmbito da tua vida, né? Nenhum líder lidera direto o seu povo de forma direta. Assim, tem ao seu lado formadores de opiniões fundamentais. O que eu quero dizer com isso aqui que a lição nos mostra, né? Neemias, ele sabia disso. Ele sabia disso muito bem, porque para o processo de construção dos muros ali de Jerusalém, ele precisava de ter recurso, ele precisava de usar materiais, ele precisava de pessoas. Então, de alguma forma, ele precisou exercer a sua autoridade de líder e também de liderado. Ele teve que ter aprovação do rei para que ele pudesse ir para poder fazer o que ele fez, a reconstrução dos muros. Então, nesse papel da autorização do rei, ele era liderado. Mas quando chegou lá e começou a executar esta missão, a qual ele pediu ao rei para fazer, segundo o coração de Deus, que Deus colocou no coração dele, ali naquela ocasião ele era o líder. Ele que coordenava toda a situação, todo o povo. E não tem como você liderar ferro e fogo. Não tem como você ser bruto demais, você ser rígido demais em alguns aspectos da vida. Então nós devemos entender isso aí. Neemias não chegou e falou assim, você vai fazer isso. Não. Primeiro ele chegou, ele analisou o ambiente, ele passou a entender a realidade do povo, ganhar o coração do povo, para depois, com um jeito, vir e tal, conversar com um e com o outro e pedir para que eles possam ajudar ele a reconstruir os muros de Jerusalém ali. O que eu quero dizer? Psicólogos falam que nós somos o resumo das 5 pessoas que nos cercam. Quem você tem chamado para andar ao seu lado? E você tem andado do lado de quem? Quais são essas 5 pessoas que estão próximas de você? Nós devemos ter muita atenção de quem nós estamos nos espelhando, quem está ao nosso redor. Porque a Bíblia fala que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunho. Além de quem está andando ao nosso lado, de quem nós estamos andando do lado, nós devemos dar testemunho daquilo a qual estamos fazendo. Está lá em Hebreus 12. Qual a aplicação que podemos tirar aqui dessa primeira parte, a qual estamos estudando na lição de hoje? Né? Quando temos ao nosso lado os formadores de opiniões, podemos dizer que a caminhada será bem mais fácil, pois eles se encarregam de influenciar as pessoas, quebrando a resistência. O que o autor dessa lição nos diz com isso aqui? Antes de você ir até o problema, antes de você chegar para resolver o problema, você como líder, o papel de líder, de estar à frente da sua empresa, estar à frente da sua família, cuidando de seus filhos, estar à frente de alguma coisa,
você tem que entender a situação, assim como Neemias fez. Ele precisou de rodear de pessoas a qual tinha influência. E não é aquela influência para resolver o meu problema, não. É para você chegar e conversar, e entender a situação e pedir para essa pessoa: vamos caminhar comigo? Vamos caminhar mais uma milha? Vamos andar junto? Vamos resolver isso junto? Não caminha sozinho, não. Tenha sempre uma pessoa para caminhar com você, né? Porque lá em Provérbios 25:11 nos diz assim a palavra: a palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de uma prata. A palavra certa na hora certa faz uma grande joia, faz uma grande, de grande valia. Meu irmão, minha irmã, deixa Deus te usar para você ser boca de Deus em lugares de difícil acesso, na empresa a qual você trabalha, dentro da sua família. Seja a boca de Deus, mas não sai falando demais, não. O interessante é que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, ou seja, ouve mais e fale menos. Fale aquilo que Deus colocou no seu coração na hora certa. Olha aqui o que Provérbios diz: a palavra certa, não é toda hora, é a palavra certa, não é na hora errada, é a palavra certa na hora certa. Entenda uma coisa: Deus vai te usar assim como Ele usou Neemias, só que tem que ser na hora certa. Eclesiastes 3:1 nos diz: há um momento para tudo. Há um momento para plantar, há um momento para colher. Aí eu te digo: há um momento para falar e um momento para ouvir. Então use a sua boca para ser instrumento de Deus na hora certa, assim como Neemias fez. Quando Neemias recebeu a informação, ele não foi de imediato correndo, pediu ao rei: ô rei, deixa eu ir ali resolver os muros e tal. Não. O que Neemias fez? Ele entendeu o real problema, ele chorou, se lamentou, levantou, bateu a poeira e falou assim: não posso ficar nessa situação. Ele faz então um projeto, prepara, entendeu? E na hora certa que o rei pergunta: por que você está triste? Na hora certa, a palavra certa, na hora certa, como diz Provérbios. Foi o que Neemias fez. Na hora certa, ele falou para o rei. Então nós devemos entender a hora certa de falar. Nós não podemos sair falando tudo que pensamos, não. É na hora certa. Para você influenciar as pessoas, você tem que falar na hora certa. Na maioria das vezes, fazemos muito isso. Falamos na hora errada, falamos o que não devemos. E acabamos, de vez em influenciar a pessoa a buscar a Cristo, de vez em influenciar a pessoa a trabalhar na obra, nós desanimamos ela. Porque falamos a coisa certa na hora errada. Podemos até falar a coisa certa, mas na hora errada. Devemos falar a coisa certa na hora certa, para poder influenciar, né? Por isso, a nossa responsabilidade é enorme. Cada atitude, cada decisão, cada palavra, isso tudo relata o nosso próprio caráter. Deve ser pensado e controlado por meio de oração e comunhão com Deus. Olha você ver o que o autor aqui da lição nos ensina. Cada decisão, cada atitude, cada palavra deve ser pensado e controlado por meio da oração e por meio da comunhão com Deus. Que maravilhoso! Me preocupo muito com o que as pessoas estão pensando ao meu respeito, mas devemos preocupar o que Deus pensa e o que Deus vê ao nosso respeito. Não devemos preocupar com aquilo que o povo pensa. Que meu amigo pensa, meu patrão pensa. Não, nós devemos preocupar com o que Deus pensa de você e de mim. Porque, como eu disse anterior, está lá em Hebreus 12:1.
Portanto, também vós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho. Você vê, nós o tempo todo estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunho. Então nós devemos sim dar testemunho daquilo que fazemos. Em João 15:19 nos diz assim: se vós sois do mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. O que João está dizendo? Por que as pessoas, por que o mundo nos odeia? Porque nós escolhemos a Cristo, escolhemos andar com Ele. E escolher andar com Cristo é algo onde que nós vamos renunciar a algumas coisas. E essas renúncias, algumas pessoas olham para a gente e falam: ah não, mas para que ele está renunciando a isso? Porque nós fizemos uma escolha de andar com Cristo, investindo o poder e a autoridade. Quando a primeira coisa que o rei pergunta ali para Neemias é: quanto tempo vai levar a sua viagem? Quando você volta? Vemos aqui que Neemias era um cara que tinha importância ali para aquele rei. Porque o rei não queria ficar muito tempo sem ele. O rei não queria que ele fosse e demorasse. Vemos também aqui a questão de planejamento, como nós falamos na lição anterior. Nós devemos ter um planejamento. Porque Elias primeiro chorou, lamentou, orou, buscou de Deus e planejou. Ele planejou, porque quando o rei perguntou, ele já tinha: não, rei, aqui é o projeto, nós vamos gastar tanto, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então nós devemos estar o tempo todo preparado e com tudo planejado o que vamos fazer, para que assim, quando o investidor chegar, quando o poder da autoridade chegar e falar assim: não, eu vou investir na sua vida, não, eu vou fazer esse projeto, não, eu vou comprar essa briga com você, como que nós vamos fazer? A gente fala assim: vixe, eu não tenho projeto, eu não preparei, eu não sei. Não, nós devemos estar planejado, tudo planejado. Neemias tinha tudo planejado. Nós devemos ter esse planejamento, esse cronograma de trabalho, esse papel, esse projeto de forma clara, para que quando formos realmente executá-lo, saber qual passo tomar, como proceder. Afinal, ninguém coloca seu nome e dinheiro em um projeto para qual a finalidade ou propósito não estão claros e definidos. Você acha que se Neemias não tivesse projeto, não tivesse o custo, não tivesse uma programação, você acha que o rei ia entrar nessa ideia, comprar essa ideia dele? Eu creio que não. Porque, primeiro, para fazer o que Neemias fez, restaurar os muros, requer recurso, requer matéria-prima, requer mão de obra, então requer muitas coisas. Ninguém vai empenhar o seu trabalho, ninguém vai empenhar as suas forças em algo que não está claro. Ah, não sei quanto que vai gastar, eu não sei como que eu vou proceder, eu quero ir lá e fazer. Não é assim. Neemias, ele se programou, ele tinha um projeto. É isso que Neemias, ele tem o tempo todo nos mostrado. Ele exerceu um papel de liderança, onde que foi lá, restaurou os muros, teve um bom relacionamento com o povo, com os colaboradores, tudo baseado em projetos. Qual aplicação podemos tirar para a nossa vida? É a sabedoria, é a prudência. Neemias, ele foi um cara sábio, ele foi um cara prudente. Como eu disse na lição anterior, ele rodeou a cidade de noite, percebendo as falhas, percebendo onde que tinha pontos mais críticos. E ele fez tudo isso calado, sem muito alarme, sem nada. Ele estava avaliando o terreno para ver qual atitude tomar. Devemos reconhecer
as pessoas que estão em posição de liderança sobre você, honrá-las e dando as ciências que elas merecem. Nunca atropele a liderança. Como eu disse, de alguma forma você é líder, de alguma forma você é liderado. Então não atropele. Não queira estar num patamar de liderança a qual você ainda não tem a capacidade, ou ainda não recebeu o título, ou ainda não recebeu aquilo que Deus propôs para você. Isso aí é atropelar. Cuidado! A quem muito é dado, muito será cobrado. Se você almeja estar em um lugar, se prepare, se capacite, que Deus vai te honrar. Deixa Deus fazer isso com a sua vida. Deixa Deus te elevar. Muitas das vezes nós queremos, em situações de família, o pai fala não, aí o filho, não, mas por que não? Eu quero entender o porquê não, e eu vou fazer assim mesmo, e faz, e quebra a cara. Assim também é na empresa, assim também dentro da igreja, no âmbito familiar. Então devemos obedecer às autoridades. Toda autoridade foi constituída por Deus. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. E devemos também ver todos aqueles que estão nos servindo para poder executar uma obra, né? Asaf, ele era o guarda florestal ali, ou seja, Asaf era o chefe do Ibama nosso hoje, se fosse no caso de hoje. Ele não iria liberar ali para Neemias as árvores, o corte das árvores, para poder reconstruir os muros. Se Neemias simplesmente chegasse lá e falasse assim, ó, eu quero cortar tantas árvores, eu preciso de madeira assim. Asaf não iria liberar. Asaf só liberou porque Neemias tinha uma carta do rei, onde que autorizava a fazer isso. E muitas das vezes nós queremos dar aquele jeitinho, chamado jeitinho brasileiro, como eu também disse na aula anterior. Nós devemos tirar isso da nossa vida. Porque o que é certo, meu irmão. Nós devemos tirar isso da nossa mentalidade, da nossa cultura, porque está enraizado na nossa cultura, o famoso jeitinho brasileiro. Devemos tirar isso, né? Em Eclesiastes 7:20 nos diz: não há homem que não peque. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Mas essa cultura que está enraizada, nós devemos realmente tirar da nossa vida. O famoso jeitinho brasileiro. Volto a dizer, nós temos isso enraizado da nossa cultura. Temos até um ditado, o Santinho do Paoco, que falamos muito. O que esse ditado quer nos dizer? Era uma escultura de madeira oca que representava um santo, que era contrabandeado ouros e mercadorias da coroa. Assim quando o nosso país foi colonizado, né? E qual a aplicação que devemos tirar para a nossa vida? O brasileiro é conhecido pejorativamente pelo jeitinho brasileiro. Sabemos que ele se estende até mesmo para os princípios cristãos. E isso é errado. Dentro da igreja, dentro do âmbito cristão, nós não devemos ter isso em nossa vida, o jeitinho brasileiro. Ah, vamos fazer um ajeito aqui, vamos fazer aqui, vamos diminuir o imposto aqui para fazer isso aqui, para poder... Não, meu irmão, o que é certo é certo. Nós devemos parar com isso no nosso meio. Nós devemos seguir o que a palavra diz. Certo é certo. Vamos fazer o que é certo. Se Neemias não fosse um homem certo, se Neemias não fosse um homem sério, se Neemias não fosse um homem que buscasse de Deus, estar sempre limpo diante de Deus e da sociedade, ele não teria essa autorização para fazer o que fez. Devemos o tempo todo estar buscando a Deus e arrancar esse tipais da nossa vida, o jeitinho. Ah, vamos ali que eu tenho uma pessoa que faz um ajeito, que ajeita aqui. Nós devemos fazer a coisa certa, meu irmão, minha irmã. Ninguém é tão pobre que não possa contribuir e ninguém é tão rico que não há necessidade de ajuda. Vemos aqui que quando Neemias chegou para reconstruir
os muros, o rei rico tinha muito dinheiro, poderia muito bem falar assim: vai, Neemias, faz, porém com seu recurso, porém com as suas ações, vê com o povo. Não, o rei falou assim: não, pode ir, eu vou ajudar, eu vou bancar. Chegou lá, Neemias perguntou quem queria trabalhar, as pessoas se dispôs e fez. Então, entenda, você, meu irmão e minha irmã, não é tão rico que não possa ajudar alguém, e você não é tão pobre que também não possa ajudar alguém. Em Neemias, capítulo 3, versículo 5, nos diz assim: porém, os seus nobres não submeteram ao serviço do Senhor. Meu irmão, cuidado. Quando você chegar em um patamar de liderança, quando você chegar em uma estatura da sua vida, quando você chegar em uma posição da sua vida, não acontecer isso aqui, ó, que Neemias nos relata. Porém, os seus nobres, as pessoas que andavam ao lado de Neemias, os líderes, os chefes, não submeteram a servir ao serviço do Senhor. Não é o serviço de Neemias, não é o serviço para o rei, é o serviço para o Senhor. Eles submeteram a não servir, porque eles chegaram em uma posição da vida como líderes que falaram assim: ah, não, isso aí eu não faço, isso aí eu não faço. Entenda uma coisa, todos nós somos servos, servos inúteis. Nós somos servos do Senhor. Não importa a posição que você esteja, seja você líder ou liderado, somos igualados como servo. Para Deus nós somos servos e devemos servir. Servir ao Senhor. Nós devemos servir ao Senhor com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos recursos. De toda forma, devemos ser úteis. Uma frase que eu li em um livro que mexeu muito comigo, eu tomei para a minha vida, é: ser útil é ser a pessoa certa no exato momento em que se precisa. Ser útil é ser a pessoa certa no exato momento que se precisa. Você só é útil quando na hora certa você fala, quando na hora certa você socorre alguém. Você não é útil quando você faz tudo o tempo todo. Você é útil para quem realmente precisa da sua utilidade. Conclusão: precisamos ter humildade de contar com o apoio dos colaboradores. Como eu disse, não é porque você é líder, porque você é chefe, que você vai ficar parado esperando todo mundo fazer as coisas. Não, põe a mão na massa também e faça. E devemos contar com a ajuda de todos. Neemias sozinho ele não conseguiria fazer aquele muro. Ele precisou de ajuda, tanto do rei, quanto das pessoas, para comprar ideia, para estar junto com ele. Entenda, meu irmão. Entenda. Independente do grau, independente da altura, independente de qual patamar você está, de líder ou liderado, tenha sempre em mente: busque a Deus, Ele vai te dar a direção certa, e seja humilde, e fale na hora certa. Pai, essa é a Tua palavra. Eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade que tivemos aqui de estudar mais um pouco da Tua palavra com o Neemias ali, ó Pai, com os colaboradores a qual ele precisou para executar a sua obra. Vem nos dar direção e discernimento, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com Deus e pense nisso. Pense um pouquinho sobre o que Neemias nos ensinou hoje. Fique em paz.